Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Santa Maria Argumentos. Seja bem-vindo, meu querido telespectador, e como você sabe, toda terça-feira ou quarta-feira, nesses estúdios desfilam pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e na região. E para não fugir à regra, hoje está aqui comigo um amigo, uma pessoa especial, um escritor, um grande escritor e nosso atual presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, o José Carlos Rogliano Laetano. É italiano dos dois costados. Até eu achei que Rogliano era espanhol e ele me confessou que Rogliano também deve ser italiano. Então seja bem-vindo, Rogliano, é um prazer receber nossos estúdios. Essa tua estada aqui em Santa Maria, já para um evento de escritores. E hoje ele veio aqui, atendeu o nosso chamamento, ele até antecipou a sua viagem para nos atender, o que eu te agradeço. E ele vai falar aqui com uma coisa muito interessante, que afinal estamos numa cidade universitária, tem vários cursos de letra, várias faculdades. Ele vai falar sobre um curso de criação literária. Então, meu amigo, esteja à vontade, sinta-se à vontade os microfones e as câmeras aqui da TV Santa Maria. Olá a todos. Realmente é um prazer estar aqui, porque, segundo a nossa secretária municipal de Cultura, a pretensão é transformar Santa Maria na cidade da leitura. E nada mais apropriado e necessário do que isso. Hoje eu estava lendo um texto a respeito dos livros. A situação das editoras está assim muito gravosa. Então, mais do que nunca, devemos pensar nos livros e, pensando nos livros, devemos pensar em como escrever esses livros. Exatamente. Há 25 anos eu estudo o processo de criação literária e durante esse tempo eu lecionei em cursos, pelo menos durante 15 anos, em oficinas literárias. Então, foi criando uma bagagem. Finalmente, 3, 4 anos atrás, eu editei um livro, Criação Literária da Ideia ao Texto, com edição esgotada, e que funcionou muito bem, porque atende à necessidade das pessoas, porque é um texto escrito de escritor para escritor. Não tem aquele excesso de teoria, que nem todos interessa a todos, ou nem todos estão preparados para a terminologia científica. Todavia, a distribuição de livros no Brasil também é uma coisa complicada, e principalmente fora do estado do Rio Grande do Sul. Em função disso, e se adaptando à nova tecnologia, criei esse curso online. Ele usa a plataforma da Hotmart, portanto é um curso que fica na plataforma e a pessoa acessa quando quer, como quer, a hora que bem entende, está lá à disposição. Ele vai administrar o seu horário tranquilamente? Repete quando quiser. Então são 33 aulas e 3 bônus. Os bônus são 3 entrevistas feitas com 3 expoentes da nossa literatura. Tem o Alci Cheuiche, que fala sobre a necessidade da técnica, o Ayrton Ortiz, que fala da questão do editor e do livreiro, certo, porque ele foi editor, a editora Tchê, isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então ele conhece bem e ele é jornalista. Essa relação entre escritor e editor. E o Jaime Cimente falou que tem uma coluna no Jornal do Comércio há muitos anos e circula muito por essa área. Então ele falou sobre crítica e resenha. Esses são os bônus e agora estou gravando outros bônus para oferecer aos alunos. Mas as aulas, ela é uma conversa de escritor para escritor, mas com forte conteúdo técnico. Que pode utilizar né, um estudante de letras e um jornalista.
Na verdade, nesse curso, eu ensino o pulo do gato. Certo. Que é o que falta para as pessoas. Então, muitas vezes o escritor comete alguns erros básicos por falta de orientação. Certo. Normalmente o escritor aprende escrevendo e errando. Exatamente. Então, a ideia do curso é permitir esse upgrade para o escritor, especialmente o escritor novato. Laetano, só para ajudar o entendimento do nosso telespectador, esse é o primeiro curso que tu faz dessa... Claro, veio antes o livro, né, que pelo que falou, a edição esgotada, então ele foi ao encontro de uma necessidade do mercado. E hoje, essa modalidade de mídia eletrônica é a primeira vez? É a primeira vez. Certo. Eu sou youtuber estreante. Não, é isso aí. Mas foi feito com amor e carinho, ele tem um tom bastante profissional. Foi feito. Eu estou há 1 ano e 3 meses gravando essas 33 aulas. É muito demorado, sabe? Sim, tu procura ser bem didático, claro. Sim, não, e aprender assim a forma correta de passar isso para o interessado, né? E as aulas são curtas, elas têm de 5 a 10 minutos cada aula, mas ela é formações concentradas. Como fica à disposição do interessado na plataforma, certamente a pessoa vai ouvir uma vez toda a aula e depois vai repetir tantas quantas necessário, podendo parar a aula. Naquele item que ele não entendeu perfeitamente e tal, claro. E a ideia sempre é assim, é falar devagar para permitir que a pessoa consiga pensar. Exatamente. Porque aquele ritmo de televisão, não, 1, 2, 1, 2... Passa batido, né? Não serve. Não. O escritor é uma pessoa que precisa pensar. Claro. Precisa considerar e tal. E ele se preocupa com a palavra, só que ali nós explicamos que a preocupação com a palavra é um momento posterior. Primeiro tem que botar a ideia no texto. Então, a primeira preocupação foi ajudar a eliminar o medo de escrever. Muito bom. Porque as pessoas sempre têm um texto envergonhado na gaveta. Sim. Agora, essa semana alguém comprou o curso e eu sabia que ele tinha texto envergonhado na gaveta. E eu disse, bom, agora esse texto vai começar a sair da gaveta, né? Então, primeira aula tem o título de Que coisa é essa ser escritor? Então... É bem os passos iniciais. Porque tem muito papo furado a respeito da escritura. Tu és escritor, sabe muito bem disso. Exatamente. Eu ponho um papel, no tempo da máquina de escrever, né, os grandes escritores diziam assim, não, eu boto uma folha branca na máquina, sem ideia nenhuma, e começo a escrever e sai o romance pronto. Isso não é verdade. Claro que não. Nós primeiro escrevemos na mente e reescrevemos no papel. Isso mesmo. E a mente, ela nem tem o eu e tem o Laetano. Nem sempre o italiano é assim, daqui a pouco ele toca no microfone, e bate no microfone. O eu está escrevendo e não comunica para o Laetano, nem sempre comunica. Então, quando o Laetano pensa numa coisa, aquele texto já está sendo escrito há muito tempo. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim, olha aqui, eu escrevi esse texto, não sei de onde é que saiu tanta ideia. Saiu da mente, não tem de outro lugar. Não tem. Então, ninguém precisa ser filho especial de Deus para escrever. Tendo talento... Esse sim é nato, a técnica tu aprende. A técnica. Com o Laetano de preferência. É isso aí. E lendo os livros do Belinazzo também. Muito bom. Aliás, tem belos livros, tem um assim que sou apaixonado, que é aquela história do tio, é um troço de louco. Anacleto de Gúbia. Não, mas é importante a gente, no tom de brincadeira, mas como é importante, tu falou uma coisa... Mas estou falando sério? Não, eu sei, falando brincadeira assim das... Sim. Claro, não, eu sei. E eu me sinto lisonjeado, partir uma crítica positiva da tua pessoa.
Eu estava falando aqui, nós temos aqui, a gente trabalha numa cidade que tem muito estudante, como te falei, muitos cursos de literatura, jornalismo, então são todos aqueles que trabalham com a palavra, né? Então isso que tu falou é muito importante, eu vejo isso no dia a dia, como a gente participa da Academia Santa Maria de Letras, da Casa do Poeta, está sempre em algum evento, jurado em algum concurso disso. Como tem pessoas, tu vai direto ao ponto com um dos objetivos do teu curso, como as pessoas têm ideia na gaveta. E não que sejam, claro que nem todo mundo tem bons textos, mas tem gente que tem belos textos guardados. Sim, só tem que romper essa barreira do medo né? Não, e precisa saber que nenhum texto, raramente um texto nasce pronto. Claro, um texto é escrito, o chamado borrão, que é o primeiro tratamento, depois aquilo é trabalhado às vezes por anos. Meu primeiro romance, eu levei 15 anos escrevendo. Agora publiquei o Yosef, o Judeu Errado, foram 24 anos tentando escrever. Trabalhando. Eu não conseguia achar a forma de escrever. Porque o Yosef é a história do José de Nazaré. Certo. Que é o pai sem filho e marido sem mulher. Isso. A ser verdade, a tradição religiosa. Sim. Então, como é que explica aquela coisa do sujeito rude, ele era um carpinteiro. Carpinteiro, claro. Morando num vilarejo com 60 pessoas no máximo. Longe de qualquer... Com poder de vida e morte sobre a mulher. Se a mulher errasse o sal da comida, já podia matar. E como é que vai explicar para a vizinhança que daqui a pouco a mulher aparece grávida porque o espírito, não sei... Tá. Isso é uma coisa bem complicado. E tu não achava... Como contar isso sem ser um texto religioso nem antirreligioso, ser um texto literário. Eu não conseguia achar... Levei 24 anos. Quando falar nisso, já que entrou nessa seara dos... Quantos livros tu tem publicado? 17. Muito bom. 17 livros. Tem 11... E diversos temas. Tem conto, romance... Basicamente é conto e romance. Certo. Eu me encaminho mais pro romance, na verdade. Certo, tá? Certo. E com poesia eu devo ter 4 ou 5 só. Sim. Não é o meu métier. E, enfim. Tu te sente mais à vontade no conto e no romance. Isso, claro, cada um procura. Eu quando fiz política estudantil, eu comecei no teatro, eu fazia teatro da URGS. Eu era diretor cultural da União Gaúcha de Estudantes Secundários, meus 16, 17 anos. Tive várias vezes em Santa Maria fazendo umas agitações por aí e tal. E eu devia ter seguido a carreira de teatro. Inclusive, cheguei a ir para o Rio, meus 17, 18 anos eu fui para o Rio, eu ia ficar lá, porque eu ia fazer uma tour itinerante. Aqui nós fizemos a URGS Volante, eu percorri quase todo o estado, com os jograis da URGS, os famosos jograis da URGS. Legal. E tinha os jograis de São Paulo e tínhamos nós. Nós realmente éramos muito bons. E eu fui para a União Brasileira e nós íamos percorrer os estados, então não ia voltar mais. E estourou a revolução, o golpe militar, como queriam chamar, e aí eu precisei voltar. E aí a vida mudou, eu casei. Quando eu cheguei aos 40 anos, eu fui criar filho, né? Quando eu cheguei aos 40 anos, então vem aquele negócio, o que eu estou fazendo nessa vida, o que eu vou deixar aqui? Qual é o meu legado da existência? E aí eu retomei pelo teatro. Que legal. Mas tu já havia, até os 40 anos, tu já havia escrito algum livro? Não, eu escrevia textos assim e tal, sem nenhum preparo. Certo. Sem nenhum preparo. De forma instintiva. Sim, né? Certo. Fazia redações, digamos Ótimo. assim. Então. Eu escrevia bem, mas sem qualidade literária, digamos assim. E aí comecei aos 40 anos e escrevi um texto teatral. E eu disse, mas para quem é que eu vou mostrar? Não sei se é bom, se não é bom. E aí o Paulo Altran estava encenando uma peça no Teatro São Pedro. E eu me meti com gravata, tudo. Eu era juiz em Arroio do Meio. Ah, tu era juiz de direito certo. E aí eu disse, não, eu não vou ser juiz a vida inteira, nem é isso bem que eu quero da vida e tal. Claro. Mas eu sempre fui assim, sabia que eu tinha a veia, o talento artístico e tal. E aí, quando terminou a peça, eu fiz o contorno e ele estava conversando
com uma pessoa no palco, depois que terminou ali a encenação e tal. E eu fiquei parado atrás dele. Uma hora ele olhou para mim, perguntou o que eu queria. E aí eu perguntei, tudo sem jeito, assim, se ele aceitava ler um texto meu. E o cara foi tão querido, disse, não, deixa lá no hotel e tal. E eu deixei o texto no hotel e fui para casa. E esqueci, imagina que o homem vai ler um texto meu e uma porcaria, quer dizer, vai ler uma página e desiste, né? Depois passou uns 10 dias, ele me telefona ao meio-dia e começou a falar. Pô, que legal. Eu fiquei mudo, né? Ele perguntou, está ouvindo? Eu estou ouvindo, eu não sei o que dizer. Esta é uma história a jeito de falar de maravilhosa. Aí começou a falar, e começou a fazer comentários, e eu vi que ele tinha realmente lido. Claro. Porque eu tinha um personagem, um palhaço, que ele aparecia no palco, ele não entendeu a função do palhaço no texto e tal, e coisa e tal. E, claro, eu entendi que ele estava me dando uma força, que não podia ser aquela coisa maravilhosa e tal, mas ele foi generoso. Sim, mas claro. Aí, por essas e por outros, como eu tinha iniciado um trabalho de teatro com a Sandra Dani na UGES, eu procurei, ela era professora do Departamento de Artes Dramáticas, lá em Porto Alegre e tal, e ela marcou um café no Teatro São Pedro, eu nunca vou esquecer isso. E aí eu fui lá, disse para ela que tinha um texto assim, ela disse, olha, quem deve ler isso é meu marido, Luiz Paulo Vasconcelos, que é diretor e tal. E entregou o texto para ele. E ele marcou uma janta na casa dele, janta que ele fez. E eu fui com a minha esposa e tal, aquele papo de janta, claro, de coisa, claro, de tal. Bem descontraído. Da Júlia. E aí no final, na hora da sobremesa, aí tinha que entrar no assunto do texto. E ele também foi muito querido, né? Ele disse, olha, Laetano, se tu mudar um ponto, tirar uma vírgula, isso aí é uma narrativa. Tem coisas que as pessoas precisam dizer pra gente. Sim. Porque isso aqui eu falo na aula que eu trato da mente, como é que funciona a mente. O eu sabe da coisa, mas o eu, por razões psicológicas, psiquiátricas ou qualquer outro motivo, não diz para o Laetano. E o Laetano precisa ouvir aquilo que, na verdade, ele já sabe. Que alguém confirme isso, né? Quando ele disse, tu muda uma vírgula, tira um ponto, isso aqui é uma narrativa, eu disse, meu negócio é narrativa. E a partir daí, aí descobri o Luiz Antônio Assis Brasil. Sim. Eu fiz a 3ª oficina literária dele, foi uma oficina histórica, foi o único grupo que fez 2 semestres, é sempre um semestre, sim. 2 semestres ou 2 anos, uma coisa assim. E aí eu fui aprender as técnicas, aquelas coisas todas e tal, e o Assis Brasil também muito generoso, ele ensinou o pulo do gato, né? Porque o cara, quando o cara é bom, ele não precisa ter inveja do novato. Não, ele quer dividir o seu conhecimento, porque mesmo o outro é bom também, mas cada um tem o seu estilo, e isso ninguém muda. E aí eu comecei a escrever contos, né? Contos, e em seguida, mas logo em seguida, assim, publiquei livro de contos durante a própria oficina. Os contos da oficina eu publiquei um livro. O título é Minha Mulher Chamava-se Jarbas. Imagina que eu era juiz e publiquei um livro, Minha Mulher Chamava-se Jarbas. O pessoal da corregedoria olhou aquele troço ali e disse, não sabia o que fazer. O que esse juiz está fazendo? O que esse louco está fazendo aí? Tá bom, mas ninguém disse nada e tal. E aí surgiu o romance, que eu peguei a história do teatro e transformei em romance, que é Crônica da Paixão Inútil. Certo. Meu primeiro romance. Que tem uma cara de conto, porque é um texto assim muito enxutozinho, muito... Bem com um jeitinho de conto, né? Que o conto... Frases curtas e tal, tudo amarradinho e tal. Isso. E aí eu comecei, fui embora... Não, e depois como o meu editor, o Birata, sempre diz, até nós conversamos essa semana bastante sobre isso, depois que tu de certa forma, vamos dizer, mordido pela mosca da literatura, tu sempre... Tu falou agora, veio isso na minha cabeça,
que tu já pegou a história do teatro, transformou num romance e tal. Tu tá sempre, o Laetano tá sempre imaginando, como nós estávamos falando ali daquele homem que suava só, tu já pensou num conto, né? Né? Tu tá sempre imaginando uma próxima obra. Tu não sabe quando vai fazer aquilo, então aí já começou a obra, né? A obra começou aí. Em que isso vai ser? É por isso que às vezes a gente não deve falar muito. Olha lá, o Gracioli, ó, tu viu, tu falou aí, tu tá aqui, o Gracioli tá assim, ó, viu o tempo... Não, tá, o papo tá ótimo, eu vou te pedir licencinha, nós já voltamos. Intervalo. Meu querido telespectador, 1 minuto, nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Santa Maria Argumentos. E hoje está aqui comigo uma figura especial, um escritor reconhecido nacionalmente, regionalmente nem se fala, o querido José Carlos Rogliano Laetano, um italiano, morador de Porto Alegre e o nosso atual presidente da Academia Rio-Grandense de Letras. Ele está aqui em Santa Maria para participar de um evento que tem das academias, né? Quando esse programa for ao ar já vai ter acontecido, mas ele é uma das estrelas desse encontro, e está aqui falando sobre um assunto muito importante, muito pertinente ao perfil da nossa cidade, que é a criação literária, da ideia ao texto. Então aqui, como eu já disse, vou repetir novamente, nós temos muito aqui faculdades de letras, jornalismo, muitos poetas, muitos escritores de Santa Maria, tem muito, afinal é cidade de cultura. Desculpe. Então veio a calhar esse curso. E o primeiro bloco ele falou um pouco sobre o curso, sobre a sua rica experiência de vida, como é que ele começou no teatro, ele já tem essa pinta de galã, ele já fez teatro, escreve para teatro, ele é um escritor completo, ele vai bem em várias frentes, mas ele se sente mais à vontade no romance e no conto. É onde ele nada melhor nessas águas da criatividade. Então, Laetano, vamos continuar esse belo bate-papo? Nós paramos aí no conteúdo desse curso e a modalidade que ele está sendo feito, né? Então, eu estou distribuindo aqui na cidade também esse folder, né? Que tem todos os dados, etc. Bem, quais são as aulas? O curso é dividido em módulos. 6 módulos. O primeiro módulo é essa coisa chamada escritor, que é para tirar o medo de escrever. Todos nós, tendo talento, podemos escrever. Um será melhor escritor do que outro, mas isso não é competição, como em tudo. Um pode ser melhor jornalista, melhor médico, mulher... Tá. Mas tem que perder o medo de escrever. Não precisa ser afilhado de Deus para escrever. Bom. Depois entra para o módulo 2. O módulo 2 eu começo pelo estudo da mente. Como é que funciona a nossa mente. Isso é muito importante, porque isso serve, inclusive, para nossas relações interpessoais. O marido fica brigando com a mulher, e discutindo, e ficam se amortizando durante 3 dias. E lá pelas tantas, a mulher diz, não, porque tu não sei o que, dissesse isso. Não, mas eu não disse isso. Já até esqueceu que disse isso. Não, eu não disse isso. Ou não disse, é. Claro que tu disse. Não, o que eu disse foi o seguinte, ó. Ah, foi isso que tu dissesse? Ah,
querido, amorzinho, tá, acabou a briga. Porque a pessoa não entendeu, não foi isto o que eu disse. Certo. É o problema da comunicação humana. E aí eu trato de uma série de coisas a respeito da comunicação humana que servem para a vida das pessoas, mas serve especialmente para o escritor. Porque quando o escritor escreve, ele está comunicando ao leitor. E se o leitor não entender? Com um agravante, porque quando eu falo, eu uso o meu corpo, eu uso a minha fala, Isso. mas quando eu escrevo, eu só uso palavras. Exatamente. Então eu tenho que saber assim quais são os percalços, quais são as dificuldades técnicas no uso da palavra. E o primeiro deles, que a pessoa, porque tem aquele papo, eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim, não me interessa o leitor. Tem o cara metido, tem o cara metido. Não me interessa o leitor. Claro que interessa o leitor. Por que é que eu estou escrevendo? Claro. Eu estou escrevendo para uma criança, eu estou escrevendo para um adolescente, estou escrevendo para um adulto. O meu texto é uma autoajuda, é um romance, é ficção científica. Qual é o meu público? Eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo. E isso não tem nada a ver com texto, claro, você sabe disso. Sim. Não tem nada a ver com texto comercial. Não, eu vou escrever para agradar aquele ali, para vender livro. Não, não é disso que nós estamos falando. Não tem. Então, começa pela mente. Então eu começo com um exercício. Na oficina eu faço o exercício da praça. E na aula eu mostro o exercício. Eu reuni um grupo numa livraria maravilhosa que tem em Porto Alegre, que é Érico Veríssimo, lindíssima livraria, gravei várias aulas lá. E então reunimos um grupo e eu gravei um exercício, porque é a maneira de resolver a amostra. Porque esse exercício, na verdade, o que ele faz é o seguinte: eu dou um comando de várias palavras para um grupo de pessoas. É o mesmo tom de voz, o mesmo momento, tudo igual. E as pessoas recebem de formas diferentes. É incrível, né? São interpretações. Por quê? Porque eu primeiro, a informação passa por um filtro e vai para a mente. E lá se relaciona com as informações que eu já possuo. E aí cada um tem as diferentes, exatamente. É isso aí. Depois vem a questão, aí eu começo a falar da mente, todas essas coisas que eu comecei a falar agora, e se eu começar, eu preciso de 2 horas. Aí eu trato do oceano, que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. E o texto ele é escrito no inconsciente. Aliás, a nossa vida toda está no inconsciente, nossos traumas, nossos medos, tudo está no inconsciente. Como é que isso passa para o consciente? Não é? Então, é disso que trata a aula. Tem que saber abrir essa gavetinha, né? Isso. E aí vem o bloqueio. O bloqueio, o que é o famoso bloqueio do escritor? Não vou conseguir escrever isso. E isto vale muito para estudante, que, aliás, é uma sacanagem de professor, porque não tem como evitar, mas é uma sacanagem. Sim, claro. Hoje, a prova é o seguinte: você vai escrever sobre a câmara de filmagem. O senhor tem 15 minutos para escrever, tem 30 minutos para escrever. O cara entra em parafuso. Mas não é assim que funciona na mente. Na verdade, deveria dar esse tema com antecipação, para as pessoas prepararem o tema, como se prepararia um romance, e depois escreveria. Porque tem que permitir que a mente escreva primeiro. Exatamente, E acessar as informações que ele tem, né? Então vem a questão do bloqueio. O que é o bloqueio e como se resolve o bloqueio? A aula trata disso. Depois, é tudo uma coisa só, né? Aí outra aula é sobre o texto gestual, o oral e o escrito, é aquilo que eu já disse. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu escrever. Quando eu falo ao vivo, eu tenho uma vantagem, porque eu estou olhando, e os oradores profissionais e tal, eles são acostumados a isso, eles falam olhando para as pessoas. Isso. Então eles percebem se alguém está entendendo, se alguém não está entendendo, se alguém bocejou, se alguém deu uma coçada. Sabe como trabalhar, aquele que está cochilando, ele sabe como controlar. Bocejou, acabou a palestra. É isso aí. Ele sabe como modular a palestra para ele... Mas no oral, eu repito, eu digo a mesma... Aqui, eu estou dizendo a mesma coisa pela 5ª ou 6ª vez, tentando
Fixação, né? Usar formas diferentes de falar. Isso. E para a pessoa... Mas estou dizendo a mesma coisa. Mas no escrito eu não tenho essa tentativa. Não. Tá, a aula é isso. Depois, então, vai para uma questão mais técnica, a questão do adjetivo. O adjetivo é muito bonitinho, principalmente para escritor novo. Gosta do adjetivo. O poeta, então, adora adjetivo. O problema maior do adjetivo é que se usa por preguiça. Quando se usa o adjetivo por preguiça, na verdade é um tiro no pé. Porque à primeira vista, se eu digo um dia lindo, eu já resolvi o problema, já falei do dia. O dia lindo. Só que eu não disse nada. Sim. Porque o que é um dia lindo? Para mim, um dia lindo como hoje, calor, quente, que tu não gosta muito de calor. Para um outro entendedor, um dia com chuva é um dia lindo para ele. Então, né? Se eu usar o substantivo, eu dou o fato concreto e cada leitor adjetivo a seu modo. Um dia quente e seco é um dia quente e seco. Se eu gosto de praia, maravilha. Onde é que está a minha onda para surfar? Se eu tenho horror de calor, onde é que tem um refrigerador? Exatamente. Tá, bom. Sinônimos. Então, só voltando um pouquinho. Então é menos adjetivo e mais substantivo. Certo. Exatamente. Não, claro, mas não, quando claro. usar o adjetivo, precisa ter consciência do que está usando adjetivo e precisa saber qual é a consequência, qual é o resultado prático no texto, etc. Isso é toda uma aula, um troço louco. Sim. Depois a questão do sinônimo. O pessoal usa sinônimo, não existe sinônimo. A palavra é um código verbal. Pedra é pedra. Né? Olho é olho, não é vista. Vou fazer um exame de vista. Não, exame de vista é uma coisa, exame de olho é outra coisa. Nós usamos sinônimos por uma série de razões, inclusive de facilidade, e muito especialmente em romance. Funciona legal. Mas eu tenho que saber que o sinônimo não existe. Na verdade. Então eu tenho que ter cuidado, e aí eu trabalho sobre isso aí. A questão da metáfora é a mesma coisa. Quem gosta muito de metáfora é poeta, né? Adora poesia. Aliás, eu digo bastante. Assim, quer saber o que é metáfora, assiste o filme O Carteiro e o Poeta. Isso. Com aquela mulher ignorantona, deu uma aula do que é uma metáfora. Maravilhoso. Depois vem eco, cacofonia, literatice, e tem uma aula sobre palavrão. Então vamos ampliar esse tema. Palavrão, as pessoas, de maneira geral, não é que não gostam de ouvir, mas gostam de falar, né? Acontece que o palavrão no texto oral é uma coisa, Exato. Porque se o ambiente me permitir, eu até posso dizer a palavra merda, e que vai funcionar. No texto escrito, como eu não tenho o contato com a recepção, que é o leitor, eu não sei como vai funcionar. Depois eu vou dizer na aula como é que se usa e tal coisa. Superficial, assim. Mas um exercício que eu faço, quando faltar 3 minutos, me avisa. Sem problema. Quando eu uso um exercício na oficina, e que eu pego assim, aquela guria lá do última fileira, aquela envergonhadinha, toda encolhidinha, de óculos e tal. Ficou lá atrás para ninguém ver. Moça, diga a palavra merda. Ela não consegue dizer. Não, diga a palavra merda. Aí eu fico insistindo, parou a aula, fico insistindo. Ela vai ter que dizer. Aí ela diz, merda. Eu disse, não, tem que dizer alto. Mas é uma dificuldade, mas a pessoa não é do linguajar dela dizer isso. Aí ela diz merda, berra, ela não consegue berrar. Aí então o que eu faço? O segundo momento do exercício, eu pego todos daqui para lá, todos, diz merda, 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 merda. Lá pelo 15º merda, a conotação moral da palavra se perde. Claro. E fica o vocábulo, o código verbal. Que é o e as pessoas começam a dizer merda, merda. É uma palavra igual às outras. Assim como qualquer pessoa, até a vovó, dá uma batida no dedo, o erro, não sei o quê, mas que merda. E segue o pensamento para o outro lado. Foi com naturalidade que ela disse. Não tem grandes.
Então é isso aí. Isso é muito, se vê muito em teatro, o negócio do nudismo, aquele nudismo para chamar bilheteria. Não tem nada a ver com texto. Cinema, então, nem se fala. Eu vi um filme agora, 2, 3 dias atrás, eu nem me lembro que filme, é uma porcariazinha ali e tal, mas do nada sai um ato sexual. Eu disse, mas a mulher já se apavorou, né? Eu disse, mas para um pouquinho, olha com outros olhos agora, tu olha assim, examinando o texto. O que essa cena tem a ver com a história? Nada, mas é zero. É o tipo da cena que depois vai bater uma fotografia e vai botar no cartaz. E o trouxa, o babaca lá vai achar que o filme é maravilhoso. Que tudo isso vai... Exatamente. Quer dizer, é uma baita sacanagem. Bom, então a questão do palavrão. Depois entramos no outro módulo, eu tenho que apressar porque eu acho que ele está... Não, pode estar tranquilo ainda. A escolha do tema. O que vem antes, a história ou o tema? O tema ou a história? Pesquisa em arquivo, isso serve para qualquer aluno. Como se faz pesquisa e como se faz arquivo. A storyline, oficina literária não ensina. Storyline é mais voltada para o cinema. Mas depois que a gente costuma usar storyline para textos longos, narrativas longas como o romance, a storyline é uma facilidade incrível. Porque junto com a storyline tem uma aula sobre mapa-cena, que também ninguém ensina. Mapa-cena é mais ou menos como a storyboard para o cinema. Ah, certo. Tudo pequenas cenas. Tudo feito em pequenos... E eu faço isso na literatura. Porque quando eu escrevo, eu não preciso descer em detalhes. O fulano se encontrou com o Beltrano e deu um tiro. Pronto. Depois, quando eu for escrever a cena, eu vou ver como é que eu vou escrever dentro do contexto geral. Mas a cena está escrita, e eu vou seguindo, e eu escrevo toda a história. Eu sei como começa. Aí daqui a pouco eu mato o cara de câncer. Eu disse, mas o cara não deu uma cuspidinha de sangue, que não sentiu uma dorzinha, simplesmente cai e morre de câncer? Não pode, então vai morrer de ataque cardíaco. De câncer não pode. Ah, mas é de câncer, então tá legal. Então vamos voltar umas cenas atrás, vamos dar uma cuspidinha de sangue, vamos voltar mais um pouquinho, vai sentir dor no fígado. Não pode ser assim. Novela da Globo é assim. Aliás, a novela da Globo é uma sacanagem, porque constrói um personagem assim, e de um capítulo para outro, o personagem vira assado. Isso é uma sacanagem com o espectador. Bom, o ponto de virada é essencial. E eu uso um filme maravilhoso, que eu não vou dizer qual, e que eu trato só do ponto de virada. Esse filme tem 3 pontos de virada absolutamente maravilhoso. Tirar esses pontos de virada, acaba o filme. Aliás, acaba a história, acaba tudo. Depois vem o próximo módulo, que vem a questão do estilo, a questão da pontuação. Não é gramática, é pontuação para escritor. Por que eu vou usar uma vírgula? Por que eu vou botar um ponto e vírgula? Por que eu vou botar um ponto? Se eu preciso usar aquela vírgula. O Saramago escreveu um romance inteiro sem vírgula. Eu tenho a primeira palavra e o ponto final. Um romance dessa idade, assim. Bom, a questão do parágrafo. O parágrafo é um texto. Tudo que tem um romance, todas as técnicas e necessidades, né? Eu estou ensinando para rezar a missa. Não, senhor, sempre não. Tudo que tem num texto de um romance de 500 páginas tem que ter num parágrafo. Tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Tudo em cada parágrafo. Na verdade, em cada frase. Porque o parágrafo nada mais é do que um conjunto de frases, podendo ser uma frase só. Isso. Mas o parágrafo está. Bom. A interrupção da narrativa é outra coisa fundamental e que estraga principalmente o cinema. A história vem vindo, daqui a pouco interrompe com não sei o quê. Eu tenho uma pessoa que eu não vou identificar, que ela começa uma história. Pois é, o meu filho João saiu para ir no supermercado, mas sabe que ele chegou na esquina e encontrou a Maria, aquela vizinha Maria. Pois a Maria, e começa a contar a história da Maria. Da Maria, já saiu do João, foi para Maria.
Isso quando o da Maria não passa para a mãe da Maria, para o tio da Maria. Já entra política no meio. E lá pelas tantas até esquece de voltar para o João. Não, daí fica... Qual é a história do João? Então, vamos botar cuidado nessa bagunça aí. Bom, que o leitor vai ficar perdido, totalmente perdido. Não, né? E perde o interesse também. Exatamente. Porque agora tu tocou num ponto interessante. O escritor também tem que ter, e certamente está dentro, eu estou vendo que é um curso bastante completo, ainda mais nos tempos de hoje, de toda a modernidade, tu tem que manter sempre o interesse atilado, né? O interesse tem que ter, senão ele não lê mais e pronto. Se perde o interesse, perde a atenção. Isso. Se perde a atenção, isso vale para qualquer conversa, vale para qualquer aula, para qualquer relacionamento humano. Se perder o interesse, perde a atenção. Se perde a atenção, perde a compreensão. Exato. Pode ir embora. Não tem. Perdeu. O cara bocejou, pode ir embora. Eu vou embora, ou eu digo para o cara ir embora. Porque nós vamos perder tempo um com o outro. É verdade. Bom, a verossimilhança é outra história, coisa maravilhosa de tratar, porque toda a fantasia da literatura, como a fantasia do cinema, está justamente na verossimilhança, aquilo que parece verdade. Só que tem uns cuidados, que tem que ter uns cuidados para lidar com isso aí, né? Sim. Que não adianta querer começar a falar agora também. O 007 e tal, quer dizer, o Missão Impossível. Isso. O Missão Impossível, quer dizer, eu tenho que, em primeiro lugar, saber que aquilo ali é uma loucura. Então eu tenho que embarcar na história com esse espírito. Eu não posso ficar pensando nos detalhes, porque acaba a fantasia. Não, senão não assiste. Mas quem faz o filme, quem escreve a história, tem que ter alguns cuidados que se chama, que diz respeito à verossimilhança. E depois vem a questão da cena e resumo, que é muito importante, porque o resumo é que leva a história para adiante, às vezes séculos adiante, e a cena é onde realmente acontece a ação. E isso tem a ver com personagem. Personagem é um outro curso que eu vou fazer o ano que vem, em forma de filme. Vai ser tudo encenado. Ótimo. Porque personagem é um outro papo. Sim, porque esse aqui é para, como escrever, o outro já é quem já fez o primeiro módulo, para te criar personagens mais intensos, né? Eu estou preocupado com o tempo. Não, já está. O módulo 5 é espaço e descrição, como é que se trata a questão do espaço e como é que se descreve as coisas. E o foco narrativo, que é outra coisa essencial, quer dizer, qual é o meu foco? Quem está contando a história? E o módulo 6 é o tempo na narrativa, que é extremamente importante. Qual é o verbo que eu vou usar? Quer dizer, qual é o tempo que eu vou usar na narrativa? Se é o presente, se é o passado, se é o futuro, como é que eu jogo com isso? Eu posso jogar, fazer um texto maravilhoso jogando com tudo. E logo em seguida o verbo na narrativa. Quais são os verbos que eu posso usar? Principalmente os verbos de sende. Eu disse, eu fiz, eu falei, etc. E o último são os tratamentos finais, que fecha com o primeiro, que é essa coisa chamada escritor, porque uma das coisas que eu digo é o seguinte, a primeira tarefa que nós temos, isso vale para estudante, para qualquer pessoa, porque a história, enquanto está na mente, ela está continuamente se modificando, sempre. Sim. Nosso pensamento. Por isso que dizer, o cara mudou de opinião, ótimo. É sinal de inteligência. Claro. O cara que não muda de opinião é idiota. É um perigo, né? Porque não... É o cara que parou de pensar. Exatamente. Então, enquanto está na mente, cada ideia nova que entra, cada informação nova que entra, aquilo modifica, que nem computador. Modifica o que já tem lá e modifica. Vai processando. Está sempre assim. Quando eu ponho no papel, eu congelo. Exatamente. E quando eu congelo, acontecem várias coisas. Uma delas é que eu perco o medo de perder a história. Eu vou esquecer esse troço. Terminou ali, né? Está no papel. Claro. Bota de qualquer jeito no papel. Aí depois, então, vem os tratamentos finais, que é o final aqui. E, bom, como é que eu vou trabalhar esse texto agora? Agora vamos dar qualidade para o texto. E parará, e parará, e parará. Então, esse é o... Tu falou em tratamentos finais. Tu vê como... Eu acho que tu andou estudando esse programa lá em Porto Alegre. Que tu falou em tratamentos finais,
o Gracioli já me fazia assim, ó. Terminou o tempo. Então, Laetano, mais uma vez eu quero te agradecer. Foi Só faltou, desculpe, mas não, só pois faltou não, fique à dizer o vontade, seguinte, fique à vontade. Os interessados, para ter isso aí. todas as informações que quiserem, da maneira mais simples possível, é o seguinte: josecarloslaetano.com.br/curso. josecarloslaetano.com.br/curso. Entra direto na página de Saiba Mais e ali tem todas as informações. Todos os caminhos para... Então vamos repetir aqui, porque porventura alguém... Então nós falamos aqui com José Carlos Roliano Laetano sobre um curso completo de criação literária, da ideia ao texto. Ele nos deu, foi ótimo, ele fez aqui um resumo do resumo de todo o conteúdo do curso. Realmente é um curso fantástico. Aqui tu tem, no mínimo, aqui 25 anos, né, de aprendizado. Então eu acho que vale a pena, como ele disse, não é só para escritores ou os que almejam ser escritores, ou aqueles que têm ideia de escrever alguma coisa, para a vida em geral, escrever qualquer... Porque hoje, sabe como é que é? Tu tem que saber colocar uma ideia no papel, né? No teu trabalho, na tua vida. Os jornalistas, estudantes em geral... Só procurar lá então José Carlos Laetano, né? .com.br, depois vai ser o nome dele direitinho, para procurar no Facebook também. /curso. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. E quando voltar em Santa Maria, tiver o segundo módulo desse curso, por favor, utilize o nosso espaço. Tá bem? Muito obrigado. A você, querido telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem, se Deus quiser.